falando na aula passada, tá? E aí hoje vamos falar também sobre a semiologia, sobre a avaliação, então as formas que a gente vai estar abordando o paciente. E aí tudo começa lá atrás, né? Lá na coleta de dados, tá? Então, antes de a gente entrar nesse detalhe, a gente precisa finalizar algumas partes sobre a fisiologia da parte respiratória. E eu queria saber de vocês o seguinte: dúvidas da aula passada, da aula retrasada, da vida? Eu tenho uma da vida. Da vida, fala aí. Da parte respiratória, quando a gente inala alguma coisa para a gente identificar o cheiro, a partícula ela vem física, não vem? Ou não? Você inala, ela vem gasosa. Vem gasosa. Vem partículas pelo ar. Mas aí quando a gente inala essas partículas, a gente espelha essas partículas totalmente ou com a risco delas ficarem armazenadas em alguma região? Então, como eu sou político, eu vou te responder com outra pergunta para tu. Esquece, tá sem apagador aí. Pensa o seguinte: quando o ar entra no nariz das vias aéreas, certo? Nós temos uma parte de mucosa, certo? Ali começa o processo da filtração de tudo, né? Lembra? Temos aqui, ó, os pelinhos do cabelo, do nariz, vai entrando, entra na mucosa nasal, certo? E é a tendência que desce e vai lá pro pulmão, certo? O que acontece lá dentro do pulmão? Todo ar que entra, ele vai chegar lá no alvéolo, você faz a troca, certo? Do que está dentro do pulmão, do que está dentro do sangue, você faz isso. O que está aqui vem para cá, o que daqui vem para lá, vai para lá, certo? Então, tudo vai em porcentagens menores, tá? Obviamente, tudo que se for absorvido pelo sistema. Se der para absorver, que tem conexões, tá? Então, assim, hoje você pode entrar na mesa de cirurgia, vai fazer uma cirurgia, e o médico lá não, a princípio, não te espetar nada, não pegar nenhum acesso seu, nada. Só pelo cheiro. Tá? Anestesia gasosa. Vem, coloca a mascarazinha, eu vou colocar oxigênio em você. Apaga. Entendeu? Seu corpo vai absorver aquelas partículas que estão ali, e aí entra na corrente sanguínea, entra todo o sistema e você apaga. Geralmente. Então, assim, 99% das coisas que a gente puxa, ela é absorvida de alguma forma, seja pro lado bom, seja pro lado ruim. Entendeu? Respondi eu dei. Beleza. Perguntas? Outras perguntas? Vamos lá. Aqui você tem, tá? O alvéolo. Aqui você tem o vaso sanguíneo. Beleza? Então o que você quer? Que quando o oxigênio entrou aqui no meu alvéolo, ele passe para cá, certo? Para você encher aqui de oxigênio, porque aqui está rico de CO2 e metabólicos. Todo mundo acompanhando? Então, o normal é que isso daqui aconteça. Esse daqui vem para cá, o oxigênio desce e o CO2 vem para cá, porque aqui é o momento que você está inspirando. Inspirou. Veio. Expirou. O CO2 está aqui, que já veio para cá. Você joga ele para fora. Tranquilo? E aí, qual foi a sua pergunta mesmo? Os capilares são essa películazinha aqui, ó. Tá? Aqui.
Aí lembra da lei de Fick? Lembram da lei de Fick? Não? É só o seguinte, olha. Quanto maior a área e menor a espessura dela, e menor a solubilidade do ar, mais fácil vai ser essa troca, tá? Mais fácil vai ser essa troca de um para o outro, tá? Isso aí, se você pega um alvéolo não tão expandido, tá? Ele automaticamente vai estar menor. Desculpa, eu tenho alergia, gente. Ele vai estar menor e também a parede dele vai estar um pouco mais espessa, mais grossa, vai estar dentro do tamanho normal. Não estou falando que não vai ter troca, tá, gente? É diferente. Estou falando de facilidade de troca. E aí o seguinte, imagina um paciente que fez um edema agudo pulmonar, tá? E aí o que vai acontecer aqui dentro do alvéolo dele? Vai estar cheio de líquido, certo? Vai estar cheio de líquido aqui. Como consequência, se tem líquido, aumentou o quê? A espessura. Então, por mais que o ar esteja um ar leve, rico em oxigênio, você tem a dificuldade da troca por conta do tamanho da parede. E aí, vocês fisioterapeutas, espertos, o que vocês vão fazer? O que vocês podem fazer aqui para melhorar isso daqui? Beleza. Ele pensou em reposicionar o paciente. Reposicionar é importante, tá? A posição é importante sim, tá? Mas pensa o seguinte, vamos pensar aqui dentro do alvéolo. O que você precisa fazer? Tá, bom dia. Você precisa aumentar a área, esticar esse alvéolo, tá? Para fazer com que ele esticando, certo? Esse ar, se você colocar uma pressão positiva, ventilação não invasiva, tá? Você vai fazer isso daqui, é como se você estivesse jogando um vento aqui contínuo aqui dentro. Pressão positiva é isso, tá? Ventilação. Fazer isso com a máscara? Com a máscara. Aparelho de BIPAP. Aparelho de BIPAP, CPAP. Não. Eu mostro para vocês. Tá? Vocês vão jogar uma pressão de ar aqui dentro, vai pressurizar o pulmão, vai ser aqui o seu alvéolo. Ele estava aqui, cheio de líquido com essa barreira, ele vai fazer isso aqui, ó. Abriu. Como consequência, você tem mais área para o líquido espalhar, você diminui a espessura disso daqui. Mas é muito fácil para conseguir fazer. Muito boa pergunta. O líquido, ele não vai ter essa passagem. Porém, você melhora a troca. E aí entra outros componentes para fazer essa passagem, né? O líquido até passa, mas tem vários componentes. Você precisa de um diurético, que é o médico que vai prescrever. Beleza? Ou você expelir isso, jogar para fora. Então, pressão positiva, você consegue espalhar, você ameniza os sintomas, mas você não resolve esse problema do líquido que está aqui dentro. Que eu acho que é a dificuldade, às vezes, de dar 80% do pessoal que está, às vezes, numa emergência, no CTI, de entender isso daqui, tá? Poxa, mas o médico vai me virar para mim lá e vai falar assim, não, coloca a ventilação não invasiva que vai resolver o problema do paciente. Você vai melhorar os sintomas. Isso é fato. Melhora. Tirou, volta tudo pro lugar. Tá? Nem tanto porque você abriu o pulmão, expandiu, pressão positiva, ele vai voltar, mas não volta tanto porque o pulmão está expandido. Mas
você não resolve o problema do paciente. Tá? Então, aqui, ó, diurético. Aqui, nesse caso aqui, líquido aqui, diurético. E fisioterapia respiratória. Melhor capacidade pulmonar, para facilitar a troca, expandir, entendeu? Se você precisa. Mas a diurética, a função dele é na viabilidade para isso. A função dele é fazer isso daqui. Abre a comporta aqui, ó, para esse líquido escoar. Tá? E aí vai sair aonde? No suor, na urina, vai fazer o processo de drenagem normal. Tá? Vai sair por essas vias. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Gente, se eu tiver muito rápido, vocês me falam que a gente vai ajustando, tá? Às vezes a gente emenda um assunto, começa outro, vai... Enfim. Tudo bem? Tranquilo aqui? Então tá. Se eu perguntar para vocês aqui, Se eu perguntar, não, vou perguntar. Pergunto para vocês. Qual área do pulmão o pulmão ventila mais? Tem mais ar. Então vamos botar aqui um pulmão. Eu vou dar essa moral para vocês. Vou fazer um desenho aqui depois da minha aula que eu tive lá na Itália de desenho. Eu vim aqui e vou desenhar um pulmão para vocês. Não é todo dia que eu desenho um pulmão, não, hein? Caraca, aí vamos pegar esse pulmão aqui e dividir em 3 partes. Então aqui você tem um ápice do pulmão, aqui você tem o terço médio e aqui você tem a base do pulmão. Qual dessas áreas você tem mais fluxo de ar? Difícil, né? Embaixo? Aqui então, na base. Beleza. E qual dessas áreas aqui vocês acham que tem maior fluxo de sangue? Oi? Parte média? Beleza, parte média. Tudo bem. E aí, fazendo a junção dos dois, qual que tem uma perfusão melhor? Todo mundo sabe o que é perfusão? Não. É quando você tem a junção dos dois. Você ventila e faz a troca da melhor perfusão. Tem maior fluxo sanguíneo ali. Então, quando você tem maior fluxo sanguíneo, você tem maior perfusão naquela região. Aqui, ó. Quer ver? É seu braço aqui, levanta o braço aí. Olha aqui, ó. Não, vai ficar ruim esse exemplo, deixa quieto. Vou mostrar aqui para vocês que vai ser mais fácil. Pensa o seguinte, isso daqui a gente chama de zonas de West, tá? Pensa o seguinte, aqui você tem uma divisão, tá? É aquela divisão que eu fiz lá, aquele meu pulmão lá que eu desenhei bonito para vocês. Então aqui fala para vocês o seguinte, ó, o P com A maiúsculo é pressão alveolar, então fluxo de ar. O P com A minúsculo é arterial e o P com V é pressão venosa. Tá bom? Então aqui na zona 1 de West, que é aquela separação que eu fiz lá e essa daqui, fala para vocês o seguinte, ó, a pressão alveolar, ela é maior do que a pressão arterial, que é maior do que a pressão venosa. E aí, traduzindo para vocês, vocês têm maior fluxo de ar do que de sangue, sangue arterial e sangue venoso, tá? Não estou falando que não tem troca, que não tem perfusão, não tem fluxo sanguíneo naquela região. Não. Comparando isso, é essa distinção, tá?
Já no terço médio do pulmão, vocês têm aqui, ó, uma pressão arterial maior do que a pressão alveolar, que é maior do que a pressão venosa. Então você está ali no meio termo, né? Você tem alto fluxo de sangue arterial, tá? Mas também tem alto fluxo de oxigênio, né? De ar ali naquele pulmão, naquela região. Tá? Já na zona 3, você tem uma maior pressão arterial do que venosa, que é maior do que a pressão alveolar. Qual é a área que eu vou ter mais troca? Por quê? Segue seu raciocínio, mano. Fala. Tem mais fluxo sanguíneo. Você concorda com ela? Morre junto ou se salva junto? E aí? Em base? Não, tá certo o raciocínio, não tá errado não. Tá? É isso mesmo, olha só. Você tem maior fluxo sanguíneo aqui de sangue arterial. Também tem venoso. Então, o fluxo sanguíneo, a perfusão daqui, ela é maior do que as outras, correto? Todo mundo acompanha? Você tem maior fluxo sanguíneo. E aí, você também tem a pressão alveolar. Só que, mas a pressão alveolar não é maior em ápice? Concordo com vocês, é maior em ápice. Porém, você tem uma região de maior extensão aqui. Juntando uma área grande com alto fluxo de sangue, tá? Juntamente com a pressão alveolar, apesar de ser menor, você vai ter uma maior área de troca, de perfusão e de difusão ali naquela região da base. Porém, é a área mais acometida. Por isso que o indivíduo pega uma pneumonia, fica muito cansado, sente falta de ar e etc. Porque normalmente a pneumonia ela vem para cá quentinho, molhadinho, tal. Essa é a região que todo mundo gosta. Entendeu? Tem alimento, tem tudo ali, né? Tem fluxo sanguíneo, né? Tem fluxo sanguíneo. Então, ó, as bactérias adoram essa região. Região de base. Tá rindo? Mas é, ué. Não, quando você atinge o pulmão, você atinge tudo, tá? E ainda tem um outro ponto ainda. 99% do dia tu tá como? Ou sentado ou de pé. Tirando o cara que tá acamado. Então a tendência é descer, não subir. Então vem tudo pra cá. Tá acumulando. Acumulando aqui, aí depois vem aqui, depois compromete lá em cima. Aí você pode pegar um indivíduo que está com comprometimento geral, tá? Então, se você pega um indivíduo com comprometimento na metade da base, putz, esse cara sente cansaço, sente falta de ar, sente muita coisa. Sente muita dificuldade no processo, tá? Então, comprometimentos em base são sempre mais complicados do que comprometimento na região superior, somente por conta disso aqui. Todo mundo acompanhando? Asma. A asma, o problema dele não está aqui dentro do pulmão. Está aqui no caminho para chegar no pulmão. Tá? Então, ó, olha aqui, ó. Traqueia, brônquios. Oi? Se tiver uma complicação do horário, pode chegar. Então, vamos lá. Vamos traduzir isso para você. O que acontece?
Faz a pergunta toda, vai. Fala, doutor, qual é o seu nome? Carol. Com vocês, a Carol vai estar falando aqui. Fala, Carol. Se o paciente ele tem asma ou então alguma bronquite mais esporádica, assim, e tiver alguma complicação, pode chegar no pulmão? Foi? Confiou? Olha só. Deixa eu botar aqui de novo. Olha só. A asma, o seu problema tá aqui. Tá no trajeto, não tá lá dentro do pulmão. Por isso que, quando você vê um indivíduo que é asmático com a saturação baixa, corre para ele para o hospital. Porque isso daqui tá tão fechado, mas tão fechado que já não tá conseguindo fazer a troca. Entendeu? Então ele precisa de corticoide. Né? Que é asmática aí, tem a bombinha, tem isso, ou tem uma adrenalina guardada, dependendo do seu nível, o médico vai ajustando o que vocês vão ter aí dentro do. Com vocês, andando com vocês. Tá? Tudo bem? Até aí? Então, o seu problema é no caminho, não é lá dentro do pulmão. Problemas recorrentes aqui, podem gerar problemas aqui? Pode. Mas é uma questão secundária. Não é primária da doença. Fala. Eu já tive. Aham. E eu sempre tive asma na pneumonia. Eu não tenho mais. Isso pode? Você já investigou? Não. Você investiga? Porque assim, uma coisa você ter pneumonia, não é isso? Então vamos lá. Pode ser que. Não, mas calma aí. Pode ser que ela realmente não tenha asma. Você está falando que teve asma porque você teve broncoespasmo. E da onde surgiu a asma? Porque eu tive a. Você fez broncoespasmo. Então, você teve a pneumonia. Aí a pneumonia, olha só, vamos lá. Aí o importante é vocês entenderem a fisiopatologia do processo. Olha só, o que é pneumonia, né? Ei, cara, pneumonia. Você vai ter aqui, ó, uma infecção nessas regiões aqui, ó. Só que, se você tem lá, imagina aqui, ó, o alvéolo, aqui outro alvéolo, aqui outro alvéolo, e assim sucessivamente. Imagina que esse alvéolo aqui tá cheio de secreção. Esse daqui pouco, só que esse daqui tá comprimindo esse daqui. Automaticamente, esse daqui, vou botar esse daqui, ó. E esse daqui também tá cheio de secreção. Esse daqui ficou no meio. Aí esse daqui vai ser espremido. Aí esse alvéolo tá assim. É isso que a gente chama de atelectasia, que pode acontecer na asma. O fechamento do alvéolo, que a gente chama de colabamento, né? É quando você faz um raio-x, faz uma tomografia, você vê lá faixas de atelectasia. E aí o broncodilatador vai ajudar nessa etapa. Então, o paciente com uma pneumonia, ele pode gerar faixa de atelectasia. E aí é o fechamento desse alvéolo aqui, ó. Tá? Ele fechou e aí o ar entra, mas só que ele não consegue explodir, porque tem uma restrição mecânica. Porque os outros alvéolos laterais estão cheios de secreção, cheios de infecção. Tá entendendo? Então, assim, você realmente pode não ter você pode não ter asma. Pode ser, como você pisou o broncodilatador vai ajudar? Vai, que o broncodilatador, porque você não tomou só o broncodilatador, você fez outras coisas. Né? Você entrou com antibiótico, você fez outras coisas. O antibiótico está agindo aqui,
Na secreção. O bronquidilatador está agindo aqui, abrindo os alvéolos que estão fechados. Tá? E aí, obviamente, com os exercícios, etc., com a fisioterapia, vai otimizar todo esse processo para limpar todos os alvéolos e manter todos eles abertos, ventilando, fazendo troca. Entendeu? Então, pode acontecer, pode. Tá? Fala, pergunta. Não, é porque eu Não, pergunta, ué. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço ajuda dos universitários. Às vezes você toma mais remédio ao tempo. Como é que cada remédio vai ser onde tem que agir? Não, aí é fisiologia. Aí a explicação é muito complexa. Mas, assim, quando você toma um antibiótico, você não pode tomar um antibiótico a esmo, sabe? Porque cada antibiótico, ele atua numa região do corpo. Ele tem uma predileção, tá? Então, lá no... Pensa o seguinte. Minha mão. Encosta aqui. Vai sujar sua mão. Olha o tamanho da minha, olha o tamanho da sua. Encaixa? Não encaixa. Você consegue coisa, mas não encaixa. Abre sua mão aí. A mão dele. Encaixa. Então, o antibiótico é isso daqui. Ele vai se conectar com quem ele consegue conectar. E aí, por isso, que cada antibiótico ele se conecta numa região do corpo. É isso. Tá? Três antibióticos ao mesmo tempo? Não, então ou ele está querendo tratar o paciente, ele vinha tomando antibióticos de forma sem prescrição médica, sem indicação, sem nada. Comprava e tomava. Chegava o antibiótico. Como? Não sei, também não procuro saber. Enfim. Farmacêutico, Carlos? Trabalho em farmácia. Aí é o seguinte, poxa, fez um processo agora, tá? Que teve uma compressão abdominal. Não por conta de fezes, tá? Fezes. Comprimiu, ele não conseguia evacuar, não conseguia. E aí ele começou a vomitar. Vomita para um lado, vomita para o outro, vomita tudo que você possa imaginar mais um pouco. E aí, nessa brincadeira, broncoaspira. Broncoaspira. Começou o antibiótico. O antibiótico fez efeito? Aí vem e dá pancada de martelo de Zeus, para tentar varrer, porque ele já estava resistente ao que teoricamente serviria para aquela patologia, entende? Então ele teve que tomar um antibiótico mais forte. Aí olha o problema. Ele não tomou esse antibiótico mais forte? Aí qual a outra escala? Essa daqui já é a última escala. Então, assim, vai ficar tomando antibiótico assim? Não dá para tomar antibiótico, porque quando você precisar, você fica sem, sabe? Fica sem backup a nível de medicamentoso. Então, enfim, não dá para um paciente ficar tomando antibiótico de qualquer forma. E aí entra no que ela falou, assim, veio, pegou amplo aspecto. Pegou. Resolveu? Resolveu. Precisava? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? E aí isso precisa ser ponderado de caso a caso. Não dá pra... Porque se você me perguntar tecnicamente falando, pô, de repente um antibiótico resolveria. Mas aí saúde não é matemática, né? 1 mais 2, não tem como. Na saúde, 1 pode dar 4, pode dar 6, pode dar 10, pode dar 20.
enfim, pode dar zero, tá? Você não consegue. Então você precisa ajustar caso a caso para ter o melhor resultado. Beleza? Respondeu a sua pergunta? Tranquilo? Pode, claro. Ele é fumante, dá bastante tempo. E eu não sei se pode conseguir. Assim, ele é sem cigarro, vai começar a ser único. Não tira o cigarro, né? Pensa o pulmão do fumante seguinte, olha. Um pulmão, um alvéolo normal de um fumante, de uma pessoa normal, vai estar assim, ó. Quer dar um exemplo, não vou dar esse exemplo, não, vai ficar feio. Pensa o seguinte, ó, o alvéolo normal aqui, ó, esticadinho, bonitinho. Esse é um alvéolo normal, tá? Aí o alvéolo tá aqui, ó, fazendo todas as trocas. Aí pensa no alvéolo do fumante, tá? Eita. Já viu o carro batido? É mais ou menos o alvéolo do fumante. Todo lascado, todo destruído. Toda a área interna, às vezes a capa até tá bonitinha. Mas quando você olha por dentro, tá tudo ruim. E aí, é como se você tivesse, toda vez que você puxa o ar, dá uma tragadinha no cigarro, você faz uma queimadurazinha aqui em toda a sua via aérea. Ele vai queimando, isso vai destruindo aos poucos. E aí tá a diferença de um paciente asmático para um paciente com outro. Porque aqui o problema não está só no caminho, está na estrutura lá dentro. E aí é a estrutura principal que é o alvéolo, que faz a troca. Então esse cara aqui desatura. Então, por exemplo, quanto que é uma saturação normal para um DPOC? Dependendo do DPOC, eu considero até, tem uma tolerância dele até 80, 82 de saturação. Entendeu? Eu não espero um cara que é DPOC estar saturando 99, 100%. Se ele tá ótimo, tá bom. Mas não espero. Porque ele tem doença estrutural que dificulta essa troca. Tá? Se esse cara, se você, quer ver? Se você tá tratando ele e ele tá mantendo uma saturação boa sem oxigênio, sem o suporte a mais de oxigênio, você está fazendo um bom trabalho. Tá? Isso não quer dizer que você resolveu isso daqui. Que a doença estrutural tá lá. É como você deu uma sobrevida maior. Tá? Então você aumentou a área, aumentou a espessura, aumentou a força para diminuir o trabalho da musculatura respiratória. Isso dá melhor capacidade pulmonar para ele, tudo direitinho. Mas a doença estrutural tá lá. Esse cara ele vai fazer broncodilatador, corticoidezinho, a bombinha lá. Recupera a função, recupera até um certo ponto, dependendo da sua gravidade. Tem, posso dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente gravíssimo. Ele chegou para mim, depois ele morava na região dos Lagos, e aí chegou para mim, DPOC, tá? Fumou a vida inteira, parou de fumar na internação. E aí, um amigo meu estava atendendo ele pela parte motora, chegou para ele, é um paciente respiratório, mas chegou para ele pela parte motora. Porque qual era o problema? Não está andando mais. Não anda, não. Oxigênio terapia. E aí, meu amigo, Joedson, pô, precisa sua ajuda aqui. Tá, a família me ligou,
Enfim, eu fui. Era um paciente Gold 4, era não, né? É um paciente Gold 4, que é o nível mais alto de doença pulmonar, dependente de oxigênio, com oxigênio a 3 litros, estava saturando 90, em pleno repouso, quando fazia qualquer coisa chegava a 80 com 3 litros. A gente ficou trabalhando. Hoje ele não é mais dependente de oxigênio, pra você ficar com oxigênio o tempo todo. Mas tem lá, na casa dele tem todo o suporte. Tem a bala de oxigênio, tem concentrador de oxigênio, tem um BiPAP lá pra gente trabalhar. Só que é um paciente grave, tá? Esse indivíduo, ele vai melhorar a função? Melhorou. Voltou. Hoje, daqui a pouco eu vou estar na praia de Piratininga. Foi. Andando. Com um balão de oxigênio, né? Obviamente que aí, quando você dá uma carga maior no sol, fica um pouco mais complicado. Não, ele não fica. Se você chegar lá na casa dele agora, ele não está com oxigênio. Mas toda vez que você dá uma carga maior for na rua, balão de oxigênio. Se você me encontrar com ele na rua, ele vai estar com oxigênio. Se for trabalhando em casa, não. Eu só coloco em alguns momentos de trabalho. Até porque também o oxigênio ele ajuda no meio do processo para a gente aumentar a tolerância ao exercício. Tá? Ajuda. Não, a pancada tá vindo toda agora. Pô, quando tu tá novinho, meu, cheio de disposição, musculatura em dia, tá tudo certo. Começa a depreciar, meu. A primeira porrada que tu toma, meu, tu vai entender. A conta chegou. Na Covid teve muito isso. Aqui. Não, isso aí só. Tu fuma desde 2009? Aí. É isso. Ó, perguntar pra vocês. Alguém aqui teve algum amigo na faixa de idade de vocês que morreu na Covid? Parente. Beleza. Novo? Quantos anos? Então, beleza, era asmático. Já tinha um comprometimento. Não tratava provavelmente. Novo, coisa e tal, não sente tanto, não. Dependendo do grau, passa batido, tá? Qual o grande problema? Muita gente morreu, muita gente nova morreu. Ou meia idade, 30 e pouco, 40, né, nessa faixa. É abaixo dos 50. Morreram. Aí você fala assim, pô, fulano não tinha nada, tava bem, só pegou uma Covid e deu ruim, morreu. Bom dia, fica à vontade. E morreu. Cara, o que aconteceu? Cara, ele não tinha capacidade pulmonar para tolerar. Ele consegue tocar a vida. Tocar a vida normal. Trabalhar, coisa tal, mas excedeu aquilo dali, que aí pensa, uma complicação, que aí a Covid gerava um processo inflamatório em toda a região dentro do pulmão. Cara, esse cara vai sentir. Por isso que muita gente morreu. É por isso que esse caso de pessoas que a mais, ou então pessoas que podem ter maior qualificação quando pegam uma questão do trato. Esses caras são os caras de risco. Às vezes pode passar batido, mas às vezes tem mais predisposição. Sim. Pode ser que ele passe realmente sem sentir nada. Porque ele é muito baixo. Um monte de problema de saúde. E aí na casa dele todo mundo tá com Covid, ele foi mais maravilhoso. Mas assim, foi errado, assim, uma coisa bem estranha, mas mais eu não tinha as pessoas que pegam sem nada, assim. Sim. É porque você espera que, se você tem um comprometimento, você sente qualquer complicação pulmonar de uma forma mais forte, sabe? Beleza? Tranquilo? Vamos. Pesquisa que eu vou fazer agora, tô acabando de ajeitar o projeto, é justamente sobre isso. A gente vai avaliar quem fuma cigarro eletrônico aqui. Quem vai ser meu N? Porra, ninguém, cara. Sacanagem. Só porque a gente tá falando disso. Ninguém quer se expor. Como é que é?
Aham. Pode. Não, mas isso pode desencadear com todo mundo. Ele está mais suscetível a ter mais complicações. Entendeu? Então uma gripe pode se tornar realmente algo muito maior, tá? Mais rápido. Piscou e caramba, tá deitado lá na cama, que não consegue respirar. Aí vai chamar ajuda do fisioterapeuta. Aí vocês vão lá ajudar o indivíduo. Mas isso é um pouco complicado, porque assim, cara, não tem como ajudar quem não quer ajuda. Não tem como ajudar quem não quer ajuda. Dá. Felizmente não tem como. Tá? Vamos lá. Dúvidas aqui? Da Zona de Oeste? Não? Tranquilo? Posso, vou até compartilhar agora com vocês aqui, ó. Eu tava abrindo um negócio aqui que não abriu. Deixa eu ver se carregou. Se carregou, vou mandar aqui, ó. Não tá mesmo não, tá? Ó, vou mandar aqui pro Carlos agora. Tá na conta do Carlos. Mandei tudo. Tá carregando, gente. Calma. Coitado do garoto. Gente. Caraca. Nossa, violência. Eu tenho que arranjar vaga para atender a filha de uma ex-professora minha. Aí toda semana ela manda mensagem. Eu já não sei mais o que falar. Não tem vaga, não sou. Pô, cara, é complicado. Enfim. Causas da hipoxemia, tá? Que pode gerar uma hipoxemia. Todo mundo sabe o que é hipoxemia? Não? Baixa de oxigenação a nível sanguíneo, tá? Vai refletir para vocês uma baixa de saturação de oxigênio. Mas quando você corre, vai lá no sangue, faz a gasometria, você vai ver que o nível de oxigênio que deveria estar está mais baixo, tá? A nível sanguíneo. O que causa isso? Hipoventilação, né? Todo mundo entende quando eu falo o que é hipoventilação? Diminuição do volume de ar que você faz ali a ventilação normal. Tá? Então você tem, ao invés de fazer, sei lá, 300 ml a cada inspirada, você está fazendo 100. Você está hipoventilando. Tá? Limitação da difusão, aí pode ser por aquelas causas que a gente falou ali, de troca, de espessura, nananã, tá? Shunt, quando você tem a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Desequilíbrio entre ventilação e perfusão. Às vezes você tem ventilação, mas não tem perfusão. Ou não tem perfusão e não tem... tem perfusão e não tem ventilação. E aí você não consegue ali ajustar. Tá? Então, o indivíduo que hipoventila, ele aumenta o nível de PCO2, que é a pressão parcial de gás carbônico no sangue. Reduz o PO2, que é a pressão parcial de oxigênio, tá? E aí eu deixei aqui uma ressalva que você pode adicionar o oxigênio para suprir isso daqui. Beleza? Não? Então, lembra que eu falei que o meu paciente ele anda com... quando eu tenho que fazer um exercício a mais, eu coloco um oxigênio nele? É isso daqui. Adicionar oxigênio. Que a gente respira oxigênio a quantos por cento?
Agora, vocês estão respirando quantos por cento de oxigênio? Agora. Hã? Quanto? 90? Não. Agora. Foi? 30? Também não. Também não. Não. 100%. Mais para baixo. Não, também nem tanto. Mais para cima. Um pouco mais. Menos. 21%. 21%. Tá? 21%. Num ambiente normal, a gente ventila 21% de oxigênio. Então, de tudo que tem no ar, 21% é oxigênio. A nível normal. Tá? Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Quando você adiciona oxigênio, você está dando mais de 21%. E aí tem uma regrinha que você vai... Pensa o seguinte, olha, 21%, zero de fluxo de oxigênio que você está dando. Um fluxo, no fluxômetro lá, você está dando 24%. A partir daqui, quanto mais você sobe a cada um, você está dando mais 4 aqui de porcentagem. Acompanharam? Não. Ó, fluxo, porcentagem. Zero de fluxo, 21%. Beleza? Então, zero de fluxo aqui é no fluxômetro lá, quando vocês forem ajustar quanto de fluxo vocês vão dar de oxigênio. Se você está dando 1, você está dando 0, você está dando 21. 1, você está dando 24%. Daqui para lá, daqui para aqui, você aumentou só 3, não foi? 3%? Daqui para lá, 4% em todas as coisas que vocês forem. Então, botou 2, foi para 28. Botou 3, foi para 32. E assim vai sucessivamente até o máximo que o fluxo dá. Esse seu paciente, por causa de 1%. Que eu coloco normalmente? Eu boto um fluxo de 2 ali para ele. Hoje, fluxo de 2. 28%. Quando eu cheguei, ele lá em repouso usava 3 saturando 90. Hoje em ar ambiente ele satura 94, 95. Essa é a média dele. Vai ter dia que vai estar mais, vai ter dia que vai estar menos, mas essa é a média. Não passa muito de 97, não. Também não espero, não, tá? Pelo comprometimento dele, eu espero, eu estou no melhor do mundo. Tá? A nível de oxigênio. A nível funcional, não. Não, porque ele é um pouco mais preguiçoso. Ele gosta de ficar sentadinho, vendo a TVzinha dele lá, o YouTube dele. Não quer muito. Já correu muito, agora ele falou que não quer correr para mais ninguém, não. Sem oxigênio, ele tá igual a gente. 21%. Tá? E satura bem. Foi uma luta para chegar nisso daí. Né? Já trato ele já há um tempo. Então, foi uma luta. Mas aí ele tá nesse coisa. Tá? Aí eu preciso ganhar mais a parte aeróbica. Mas aí tem a questão da circunferência abdominal, tal, que aumentou muito. Porque tem outros problemas, né? Ele não tem só o problema do pulmão. Tem outros problemas. Que aí, enfim. Não, faz parte do exercício. A caminhada que eu vou fazer com ele hoje é porque eu só queria tirar ele de dentro de casa. Porque ele só sai para ir pro médico, tá? Ou comigo. Comigo já tem um tempo que eu não saio com ele. A última vez que a gente foi pra praia. E aí, assim, ele não é muito de sair. Tá mais em casa. Aí ele sempre reclamando comigo. Daqui a pouco eu não vou na rua, não faço nada, não, idoso. E aí não, beleza. Hoje era um dia que eu ia estar mais folgado. E aí eu marquei. Depois me arrependi que eu tô lascado. Hoje eu acordei daquele jeito. De menos é mais, sabe?
Literalmente. Tem dia que a gente. Todo mundo acorda um dia assim, né? Hoje é meu dia. Tá? Beleza? Tranquilo? Claro. Rapaz, pergunta nunca é idiota, não, cara. Pergunta sempre tá valendo. Nosso ar só tem 21%. Então, se eu tivesse o ar você tiver 5%, seria 5 ou seria 3%? Excesso é ruim. Excesso é ruim. Oxigênio é bom? É bom. O excesso dele é ruim. Tudo em excesso é ruim, cara. Entendeu? Então, assim, o ar, se você saiu daqui e foi lá pro Japão, tá? 21%. Foi para os Estados Unidos, 21%. Rússia, 21%. Qualquer lugar que você tiver na atmosfera, 21%. Joyce, também nem tanto. Mas se você for lá, sei lá, para altitude, o ar é mais rarefeito, né? Aí você altera a solubilidade do ar também. O ar fica mais pesado. Aí você sente mais dificuldade. Aí por isso que muitas vezes as pessoas levam um oxigêniozinho lá para suprir a necessidade. Como uma cidade mais beleza, mas aí morre por várias outras questões também, né? Todo indivíduo que trabalha com carvoaria, trabalha com fumaça, poeira, poeira de tudo de qualquer forma, tá? Por exemplo, um marceneiro pegou, eu tava tentando lembrar o nome do indivíduo. Marceneiro, trabalha ali fazendo móveis, nada demais, né? E a fuligemzinha que sai aqui da madeira, o tempo todo ele respirando. Isso pode gerar algumas patologias. E aí uma delas é uma patologia que é muito ingrata, que é a silicose. A gente vai discutir ela quando discutir ela mais para frente. Mas, putz, eu já vi um indivíduo com 26 anos, trabalhava no estaleiro, ele era... Eu não sei o nome não, mas vocês vão me ajudar. Pensa o seguinte, ó, eu preciso descascar esse ferro aqui, ó. Ele era aquele cara que jogava um negócio aqui, ó. Não sei se era areia, não sei o que era, para descascar isso tudo aqui. Como é que é? Navio. Tinha que ficar aqui jateando, não sei se é areia, não sei o que era o negócio, para descascar tudo, para depois de lixar, pintar, fazer todo o processo. Ele era esse cara. 26 anos, garotão, flor da idade, moleque forte, pô. Não? Já trabalhou? É isso. Isso acaba com o pulmão do indivíduo. Vai parar tudo aqui, fazendo fisioterapia respiratória. Mergulhador? Eita. Mas aí mergulhador tem a questão da compressão, né? Nem questão estrutural ali de coisa. Mas enfim, cara, tem isso. Tá bom? Então, em área ambiente, 21%, que é o zero de fluxo ali que vocês estão vendo ali. Colocou mais, você vai aumentando gradativamente. Tá? Então, a hipoxemia é muito fácil de a gente resolver. Botou oxigênio, você resolve a hipoxemia. Beleza? Funcionou o oxigênio. A hipoventilação já é outra conversa. Tá? A hipoventilação você precisa trabalhar a capacidade pulmonar. Expandir o pulmão. E a gente vai falar isso quando a gente falar de técnicas de expansão, tudo bonitinho. Tá? O que pode causar também drogas, como morfina, barbitúricos, que vão estar deprimindo aqui, ó, o centro muscular respiratório, tá? E, gente, a gente vai falar um pouco de avaliação. Olha só. Quando a gente fala de avaliação, tá? E aí eu vou falar inicialmente de uma avaliação geral,
e depois a gente vai ajustando isso para a parte respiratória para ser mais objetivo. Então a gente vai ficar abrangendo muito e não dá, tá? Na avaliação, o ideal é que a gente seja o mais objetivo possível, tá? Dentro daquilo que vocês estão buscando. Então é uma entrevista, né? Você vai perguntando, você é o investigador da polícia. Você chega ali, o paciente chegou com uma queixa para você, mas você vai fazer várias perguntas abordando aquilo que ele está te relatando, tá? Então, numa avaliação geral, né, a gente precisa definir os problemas que o paciente fala pra gente. Então, qual é o principal problema que o paciente traz para você? Aquela queixa principal dele. Falta de ar. Beleza, tá com falta de ar. Ok. Depois disso, você vai girando a pergunta, né? Outras perguntas, vai gerando outras perguntas. Então, da onde que surgiu essa falta de ar? Quando iniciou? Por quê? Quando? Por quê? Para quem? Por quem? Tudo. Você vai perguntar tudo. É chato? Chatinho. Ele gerou várias perguntas. Algumas perguntas nem precisam ser feitas porque o paciente vai te responder automaticamente. Mas se não responder, você precisa executar a pergunta. Tá? Então, chegou lá, né? Vamos iniciar lá do início. O paciente chegou para vocês, precisa avaliarem, tá? Senta aqui, meu paciente, senta aqui. O Carlos é meu paciente. Estou aqui do lado dele. Aí chegou, doutor, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Carlos. Carlos de quê? Carlos Mário. Carlos Mário. O que te trouxe aqui, Carlos? Tô me sentindo muito cansado ultimamente. Falta de ar. Beleza. Ok. Eu já sei o nome dele todo, né? Ok. Aí qual a sua idade? 32 anos. 32. Aí pergunta data de nascimento, endereço. Certo? Precisa saber onde que ele mora. Tá? Por que o endereço dele é importante? Só por dados? Não. Uma coisa é você falar para mim que mora lá Piratininga, Praia de Piratininga. Pô, maravilha. Ar fresquinho o dia inteiro. De boa. Outra coisa é você me falar que mora aqui no centro. Caraca, né? O cara não respeita a cidade vizinha, né? Caraca, sacanagem aí. Não, mas olha só. Não foi... Essa não foi boa, não. A galera se sentiu mal, cara. Só mudar o CEP, né? Não vale nada. Olha só. Então, uma coisa é ele falar que mora num local tranquilo, tipo Piratininga. E o ar é mais fresco, né? Não tem tanta poluição. Apesar de estarmos na região metropolitana, vocês conseguem perceber a diferença, né? De ar, quando vocês vão para a praia, quando vocês estão aqui no centro. Tô falando lá na roça ou em São Gonçalo, não, tô falando aqui, centro de Niterói. O ar não é mais pesado, poluído, fumaça de carro queimando, pneu queimado, etc e tal. Isso é o dia inteiro. Então, se vocês trabalham aqui na cidade, vocês estão pegando infecção, vocês estão suscetíveis a ter alguma doença respiratória. Fato. Isso não vai ter pra onde correr, tá? Pô, mas eu moro no centro. Pô, moro no centro, realmente. Poluição danada, tá? Então, tem diferença onde o indivíduo mora. Se ele mora, sei lá, fala um local que não tem nem asfalto na rua. Itaipuaçu. Também não tá tão assim não, tá? Itaipuaçu cresceu muito, hein? Itaipuaçu cresceu muito. Enfim. Não, mas também não. Vamos, quer ver? Não, vamos um local mais palpável aqui. Santa Isabel. Alguém mora em Santa Isabel aqui? Monjolos. Porra. Tá? Por que eu tô falando isso? O local que você tem fluxo de carro,
e no local que não é asfaltado. O que isso vai causar? É isso aí. Aí você passa, aí a faxineira lá na casa de você, eu posso dizer assim, pô, limpei isso ontem aqui, branquinho, o tempo todo. Essa poeira vocês estão respirando, vocês não estão vendo, vocês estão respirando o tempo todo. Entende? Estão entendendo a relação? Então vocês precisam até ter um conhecimento da cidade onde vocês estão, para vocês entenderem ali qual é a complicação que vocês têm, tá? Beleza. Então já sei o endereço dele, sei a idade, data de nascimento. Aí eu pergunto, trabalha com o quê? Trabalho em farmácia. Farmácia. Beleza. E aí ele trabalha em farmácia agora. E antes, trabalhou com o quê? Eu preciso entender o que ele já trabalhou lá atrás. Tá? Porque hoje ele tá lá, trabalha na farmácia, com gravata, todo bonitinho, fica ali só. Outra coisa é ele ter trabalhado lá em Itaboraí, naquelas fábricas de tijolos. Vocês sabem que Itaboraí tem fábrica de tijolo, olaria. Você sabe, né? Todo mundo sabe, não sabe, né? Caraca, vocês não conhecem a região de vocês. Itaboraí tem olaria. Tem regiões que tem fábrica de tijolo. Então, se vocês forem comprar tijolos em Itaboraí, é mais barato. Diretamente na fábrica. Quem quiser construir, vai em Itaboraí. Tá? Então, por quê? Lá, olaria. Fumaça cantando dia e noite. Poluição o tempo todo. Tá? E aí, para fazer aquela queimada ali, usa o quê? Você acha que é forno a gás? Não, né? Madeira queimando o dia inteiro. Entendeu? E aí vai. Uma coisa vai puxando a outra. Reduque. Poluição o tempo todo também. Tá? Não tem muito tempo não, tá? Acho que foi 2020, 2020 e pouco. Saiu um negócio no jornal aí que estavam muitas pessoas que moram em volta da Reduc com doenças respiratórias. Porque eles tiveram um probleminha lá e o percentual químico que estava sendo exposto estava mais alto e aí estava trazendo complicações da população em volta, que já está baqueada porque está ali, né? Então você acha que é bom que está próximo ali, mas você está ali recebendo a pancada o tempo todo. Enfim, tá? Então eu já entendi tudo isso, mais com o que ele trabalha e com o que ele já trabalhou. Tá? E aí, vamos lá. Qual é o problema principal dele? Qual é a queixa principal dele? Falta de ar. Tá? Normalmente ele vai vir com uma indicação médica. Se não vier com a indicação médica, você pergunta para ele. Normalmente, quando o médico indica, ele indica, bota a causa e normalmente vem um histórico ali. O paciente é hipertenso, é diabético, é isso, não. Mas se não tiver, você vai perguntar para ele: qual patologia você tem? Né? Se ele não entende o que é patologia, você tem alguma doença? Não tenho, sou hipertenso, ele vai te falar tudinho. E aí você vai botando nota. Toma alguma medicação? Às vezes ele não tem doença, mas toma medicação. Então preste atenção a isso. O que o senhor toma de medicação? Aí toma lá. Não, você toma esse antibiótico. Não, mas toma lá, amlodipino. Toma cortaridana, losartana. Só tá falando, ele sabe. Eu trabalho, se você não souber, né? Eu trabalho em farmácia, você tem que saber, né? Rivotril não, mas estalopram sim. Você tá aloprando, né? Pra dormir melhor. Cara, então assim, às vezes o paciente ele não te fala que tem patologia, mas ele toma a medicação, pela medicação você já consegue saber o que ele tem e o que ele não tem. Porque às vezes não fala, porque ele acha que tudo ali é uma coisa, não é nada, é uma coisa comum para ele e tal. Não. Então. Pode acontecer, às vezes pela falta da medicação, por exemplo, ou é isso aí, tá tomando errado. Pode sim, aí ele tá achando que tá tratando e não tá tratando direito.
tá? No outro dia eu vi um vídeo. Não, e isso tem muita gente que toma de forma errada e toma de forma depois esqueci ontem, então hoje eu vou tomar 2 comprimidos. Faz superdose. É isso aí. Outras dosagens. É isso aí. Então, vocês precisam ter isso, sabe? Vocês precisam ter esse feeling. O paciente, ele pode... Às vezes não é nem por mal, não, tá? É igual você perguntar para um indivíduo que toma remédio da pressão há 10 anos. Você pergunta para ele que ele hipertenso, ele fala que não. Ele toma medicação. Não sou mais hipertenso, não. Ele é hipertenso. Ele toma porque está controlado, bonitinho, toma a medicação bonitinho, e aí tá tudo certo. Para ele falar que não é mais hipertenso, ele precisa passar por vários critérios lá atrás. Entendeu? Beleza. Esses dias eu vi a gente está falando da medicação, eu vi um vídeo do Dr. House, lembra do Dr. House? Aí, uma menina, foi o seguinte, uma senhora foi para o hospital, cansaço, falta de ar, enfim, ela era asmática, e aí, ela falou, não, o remédio que o médico me passou não adiantou nada. Eu tomo todo dia e coisa, qual que é? Não, é a bombinha. A senhora faz direitinho? A senhora sabe fazer? Sei. Aí ela tá achando o quê? Que eu não sei fazer? Não. Enfim. Aí ele falou, então tá, então me mostra como você faz. Aí ela pegou a bombinha e fez assim. Pô, eu achei aquilo sensacional. Porque, cara, acontece. Tá? Acontece real. Pô, não é assim que faz a bombinha. Teve um gap ali? Teve. Não explicaram pra ela achou que sabia, enfim, fez errado, fez. Mas ela tava achando que tava fazendo um tratamento, não tava fazendo efeito, ela voltou no médico. Aí quando foi ver, era um problema de uso, ela não tá usando o remédio. Tá? Pode ser que, como ela espirra aqui, que é muito próximo, ela ainda também não zera tudo, ela pega alguma coisa no ar, mas não é toda a medicação que ela precisaria. Entendeu? Até mesmo eu já tive um cliente que tomou o supositório, engoliu com água. Todo mundo sabe que é supositório, né? Porque justamente Não, tem pessoas que, tipo assim, o médico ele já explica usar a medicação via oral, mas tem gente que se não falar, ela não toma direito. Assim, rapaz, tomou um supositório, porque achou que era para engolir o medicamento. Sim. Não. Mais ou menos, era para entrar por onde tem que sair. Entrar por onde tem que sair. Porque o supositório você coloca, né? Ele vai falar derreter para ficar mais fácil, né? Ele vai se desfazer ali dentro e vai lubrificar toda a região para depois sair mais fácil. Né? Ajudar nesse processo. Enfim. Tudo bem? Tá. Então, beleza. Então, já sabemos tudo isso. Eu parei em qual parte mesmo? Aonde? A medicação. Então, já sei a medicação, sei tudo. Aí eu preciso fazer aquelas investigações. História social. Então, o que ele gosta de fazer, o que não gosta, etc. O que ele faz, qual é a diversão dele. Parece besteira, mas é fundamental. Porque, por exemplo, uma falta de ar vai fazer com que ele não pare, por exemplo, no bar ali para tomar uma zinha. Para ali no espaço carioca, espeto carioca ali para tomar uma cervejinha, ficar tranquilo, na Nóbrega ali e tal. Entendeu? Não deixa ele fazer isso, porque ou ele bebe, come, ou ele respira. Porque tá cansado, tá com falta de ar, tem que andar, tem que isso, tem que aquilo. Tal. Falar também cansa. Então, vai tirando coisas sociais dele. Então, precisa entender o que ele gosta e o que ele não gosta. Até porque uma estratégia futura para falar assim, olha, vamos trabalhar isso daqui para ver se a gente consegue chegar até lá. Sabe? E aí lá é onde? Lá é onde ele tem prazer de fazer. Tá? Então, eu coloco o prazer na frente aqui do trabalho. Porque ele vai trabalhar para conseguir chegar lá no prazer dele.
É a meta dele, é o objetivo daquele paciente. Estão entendendo o que eu tô falando? Tá? Então, eu já sei a história social, sei a história de trabalho, aí vou perguntar da história patológica pregressa, que tem de patologia, cirurgias, nananana. E aí cirurgia, região do tórax, região abdominal, vão fazer total diferença na mecânica respiratória. Tá? Outras também vão, mas é mais na dinâmica, etc. Tá? Mas mecânica respiratória, cirurgia nessa região de tronco vão fazer total diferença. Tá? E cirurgias também de vias aéreas, tanto nasal quanto de área mais baixa. Cheirar cocaína? Cheirar cocaína, meu amigo, queima tudo. Primeiro você já não faz uma etapa que é filtração. E você vai queimando toda a região aqui da via aérea, química dentro da sua via aérea. Então, meu amigo, tudo que você possa causar destruição vai acontecer. Isso. É alergia. É alergia, né? Tava bem branca aqui, né? Vai dar um cartão, né? Beleza, gente? Então, mas você falou isso daí, ou esqueci seu nome? Hã? Tiago. Cara, mas é importante saber. Sim, não, é importante saber, tá, gente? É importante saber. Porque, por dois motivos. Uma, você tá aqui tratando o cara. E aí o cara tá em crise de abstinência. Tá? Ou, se não tiver em crise de abstinência, tá nervoso, etc., você dá a orientação para ele achando uma coisa. É só que o problema dele é que tá não sei quanto tempo sem cheirar, sem fumar, etc. e tal. Outra coisa é ele tá cheirando, fumando, escondido de você. Então você tá tratando aqui, o cara tá. Se você vira as costas, ele vai lá e faz. Tá? Então, assim, tem um problema de drogas, pô, vamos procurar a ajuda do médico. O médico dá, sei lá, vê uma medicação para deixar menos ansioso, enfim, o médico vai ajustar isso da forma que ele achar melhor ali. Tá? Então o paciente ele precisa. É difícil o paciente relatar logo de cara, tá? Que ele usa, que ele faz qualquer coisa ilícita, principalmente se for ilícito, tá? A única coisa que o pessoal fala sem coisa é cigarro e bebida alcoólica. O resto, meu amigo, o pessoal não fala. Tá? Beleza, então. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa aqui. Não. Tá. Beleza, então acho que já abrangi tudo. Aí agora a gente começa a fazer os testes, né? A gente vai fazer teste de força, né? Força geral, mobilidade, ver se esse paciente consegue sair daqui e fazer uma caminhada. A gente pode fazer um time up go, a gente vai discutir isso. Time up go, você sai daqui da cadeira, levanta, vai até lá, volta, senta de novo. A gente vai ver quanto tempo esse paciente faz e a gente vai discutir isso, tá? Então a gente vai fazer as partes funcionais. Então, o primeiro de tudo é ver sinais vitais do paciente. Então, ver pressão arterial, né? E todo mundo sabe ver pressão arterial? Todo mundo sabe ver pressão arterial. Beleza. Ausculta pulmonar, todo mundo sabe fazer? Tá? Então, tem alguns pontos na ausculta pulmonar, aí já adiantando na próxima aula. Fica em pé, fica mais fácil. A ausculta pulmonar, ela precisa sempre ser feita entre as... Quem que tem aqui? As costelas. Se você colocar o esteto em cima, o diafragma em cima do osso, você não vai conseguir escutar. Você está entre as duas, tá? Oi? Espaços intercostais, para você fazer a ausculta. Então, você vai auscultar em ápice, tá? Então, parte lateral, parte medial, vai descendo, vai descer. Ó, meu dedo aqui, tá? Ó, 1, 2, 3... Ok, tá? E aqui também ápice, nessa região aqui. Foi? Vira lateral. Não, vira de frente. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só que aqui o coração tá aqui, né? O coração fica nessa região aqui. Beleza? Então aqui você já não vai estar escutando tão bem por conta do coração. Então você vai escutar daqui para cima. Virou parte lateral.
Levanta o braço. Oh, meu Deus do céu. Brincadeira à parte. Ó, base anterior, base posterior, terço médio. Vai fazer um triângulo aqui nessa região. Tá? Virou? Vai fazer ausculta em base aqui posterior e vai subindo entre cada espaço intercostal até chegar ao ápice. Tá? Então você vai pegar 4 aqui, mais 3 aqui, beleza? 4, tá? E você vai pegar aqui essa região porque você vai auscultar aqui também. Você vai auscultar aqui. O que a gente escuta é o quê? Lógico, vai estar lá, tá? Vira. Do lado de cá, a região, dá um passo para cá, tá? Aqui vocês também conseguem fazer a escuta do coração, né? Então vocês também conseguem fazer a escuta do coração nessa região, tá? E aí quando vocês forem escutar desse lado, vocês vão escutar nessa região aqui, ó. E aqui. Tá? Então vocês vão pegar base anterior, base posterior e terço médio para fazer o escuta. Todo mundo acompanhando? Tá, beleza. O que a gente vai auscultar? Pode sentar lá, sentar. O que a gente vai auscultar? O fluxo de ar, o ar entrando e saindo. Vocês sempre vão auscultar na inspiração e na expiração naquele mesmo ponto. Tá? Porque na inspiração pode ser um barulho, na expiração pode ter outro. Tá? O fluxo de ar passando aqui dentro, a gente chama de murmúrio vesicular. Tá? Esse murmúrio, ele pode estar audível, quando eu coloco o esteto lá, eu consigo escutar o que está passando de fluxo. Ou ele pode estar diminuído ou abolido. Diminuído eu escuto, mas eu escuto lá longe. Eu vejo que tem um fluxo, só que o fluxo está baixo. Tá? E abolido. Quando está abolido, eu não escuto. Eu coloco o esteto, eu não escuto. Botei lá o esteto. Inspiração, inspira. Nada. Expira. Nada. Expira fundo. Nada. Expira. Nada. Está abolida aquela região. Isso quer dizer que você tem o fechamento daquela região. Tem muitas faixas de atelectasia. O pulmão, o alvéolo ali, ele está comprimido. Então não consegue gerar o fluxo. Tá? Então a gente pode trabalhar a expansão pulmonar com esse paciente. Para a expansão. Tá? Pode ser por pressão positiva, pode ser por exercícios respiratórios. Tranquilo até aí? Tá. Ok. Esse é um ponto. Outro. Esse ar, ele pode ter uma ausculta de ronco. Quando você passa, eu vou mandar os sons para vocês, os sons pulmonares para vocês, tá? Eu vou falar características de cada um e vocês vão entender. O ronco, o que é o ronco? Um paciente com uma pneumonia, por exemplo, pode ter roncos. Por quê? Ronco quer dizer que você tenha secreção, algo espesso lá dentro do alvéolo. Bronquite pode gerar, tá? Então você quer dizer que você tem a secreção ali dentro. Ronco. Isso é barulho de ronco, né? Característica dele, né? Sinaliza que você tem secreção lá dentro do pulmão. Esse é um ponto, tá? Você tem aí também um outro murmúrio, é a crepitação. A crepitação quer dizer que tem líquido lá dentro do alvéolo. Tá? Líquido. E aí, ele pode ser crepitante ou bolhosos. Muda muita coisa não. Um gira líquido, outro fala que é sangue. Tá? Sangue. Resumindo, tem líquido lá dentro do
alvéolo para vocês, tá? Crepitação tem líquido. Da onde está vindo esse líquido? Normalmente está atrelado ao edema agudo ou disfunção cardíaca. Então, se você tem um paciente que tem alterações cardíacas e está crepitando, opa, direciona ele para o cardiologista, tá? Outro ponto. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? E aí, o outro é a minha amiga aqui asmática, que é o sibilo, aquele miadinho de gato, etc e tal. E isso fala pra gente que você tem um estreitamento de via aérea. Sibilou, estreitamento de via aérea. Tá? São características diferentes, regiões diferentes, né? Características patológicas diferentes aí através do som. Você consegue distinguir o que é. Outro ponto é a cornagem. Já escutaram falar da cornagem? Não? É isso daqui, é o estreitamento de via aérea no saco superior. Tá? E aí o paciente tenta puxar o ar, um barulho, sabe? Como se estivesse roncando ali, tal, mas você tem uma diminuição de fluxo de ar aqui porque está fechando. Normalmente está ligado a algo mais alérgico, tá? Ou, por exemplo, o indivíduo ficou muito tempo entubado. Vocês tiveram aula de hospitalar? Não. O indivíduo ficou entubado, né? O tempo máximo de intubação ali, né, na literatura são 15 dias. A partir daí é tracostomia, tá? A indicação é essa. 15 dias é o máximo tempo que você conseguir extubar esse paciente. Passou disso, você tracostomiza. Só que no processo de extubação, você precisa avaliar a força, a capacidade de ficar fora do, né, fora do ventilador, que é o teste de respiração espontânea. Tá? Você deixa o paciente ali em macronebulização, deixa ele ventilando com um tubo. Ok. Mas um teste que, se o paciente não passar, ele pode ter passado em todos, é o Cuff Leak Test, que vê a permeabilidade de vias aéreas. E fala pra gente o seguinte, olha, pensa... Certo? O tubo está entrando aqui. Aqui é o tubo, tá? Aqui tá o cuff, o balonete interno. E aí passa aqui colado aqui por dentro do negócio. Quando chega aqui sai um tubozinho aqui e aqui você tem um balonete externo, conhecido como cuff. Quando você desinsufla aqui, puxa o ar daqui, ele puxa o ar daqui também, que é um tubo contínuo, que está ligado. Quando você esvazia aqui, o que você espera é que o ar que está entrando pelo tubo, ele vai lá, faz a troca, ele suba pelo tubo, mas também suba por aqui, correto? Não é isso que você espera? Todo mundo acompanhou? Agora você bota uma mangueira dentro do balde. Vai enchendo, você espera o que quê? Que transborde a água. É o esperado, não é? Então, beleza. O Cuff Leak Test é isso daí. Você colocou, o ar entrou, vai voltar por tudo. Só que, se o indivíduo não passar no Cuff Leak Test, quer dizer que, ao invés do ar estar passando aqui, essa região aqui, ó, fez isso daqui, ó. Fechou, fez um edema, está comprimindo o tubo. Então o fluxo de ar só está passando pelo tubo de qualquer forma. Isso é uma contraindicação absoluta para extubar o paciente. Pode chegar o papa, né? O cara vai arranca, não arranca. Porque quando você tirar o tubo, o que vai acontecer? Vai acabar de fechar, meu garoto. E quem resolve isso daqui? Pode ter certeza... 99% que o cara que está lá no CTI
vai ser difícil ele saber fazer uma traqueostomia precoce no paciente, ele que vai ter que fazer na hora. Ou ele vai rasgar isso daqui tudo, com tubo. Ou ele entra na força, na brutalidade e vai, ou ele faz uma traqueostomia. Vai ter que rasgar aqui pra furar. Você vai, porque vai cair na sua conta. Quem avaliou foi você é o fisioterapeuta responsável, entendeu? Então, é isso. Então, a gente consegue ver isso daqui. A via aérea. A cornagem, quando você avalia, você está respirando aqui a vez, pode ser o fechamento aqui, mas também pode ser o fechamento aqui, ó. Mais em cima. Tá fechando. Logo no início aqui. Fechar, tiver entubado, precisa estar estudado para depois tirar, ou você não vai tirar de tudo? Não tira. O paciente está entubado, você não vai tirar. Aí o médico vai tratar esse edema aqui, tá? E aí depois você reavalia. Esse tratamento é rápido. Não, o tratamento é rápido. Dá uma medicação, resolve isso daqui normalmente se resolve rápido. Questão de horas. Normalmente. Tá? Se não resolver, você só vai reavaliar no próximo dia. E aí, como é que você descobre? Você vai testar de novo, mesmo teste. Vai retestar. O nome desse teste é Cuff Link Test. Entendeu? Você vai retestar. O mesmo teste que eu falei aqui de suplo cuff, tal, você vai refazer. Entendeu? Ok. Então, quando você tem a cornagem, você tem um estreitamento dessa região aqui. Tá? Então quer dizer que a via aérea superior está fechando. Tá? Pode ser delta de pressão, você pode trabalhar com pressão positiva, expansão pulmonar, porque aí tem uma questão de ponto de igual pressão. Ponto de igual pressão quer dizer o seguinte, olha, o ar que entra e o ar que sai, eles vão se encontrar. Tá? O ideal que essas pressões aqui elas estejam igualadas, quando elas se igualam. Quando não se iguala, você tem um estreitamento de uma região. Pode ser região baixa, pode ser região alta. Normalmente você vê isso quando você vê distúrbio respiratório. Tá? Tudo bem até aí, gente? Eu sei que são muitas coisas, né? Tá? Está quase terminando. Falta menos que faltava. Professor, aqui tem uma faculdade de farmácia. Pelo que eu sei, não. Você disse que é BIPAP. Pelo que eu saiba, não. Tá? Tá bom. Tudo bem? Então, gente, olha só. Outro ponto da avaliação que vocês precisam estar cientes é, na avaliação tem uma parte que é uma avaliação objetiva e tem a parte que é subjetiva, no mesmo processo de avaliação. O que vocês entendem? O que é uma coisa objetiva e o que é subjetivo na avaliação? Você tem que entender a ideia para criar os transportes. Algumas possibilidades, né? Eu vou pedir ajuda. Não tem linhas definidas já, tem linhas visíveis. Tá, vou pedir ajuda dos universitários. E aí, universitários? E aí? Cadê Gustavo? Gustavo, fala aí, Gustavo. O que é objetivo e o que é subjetivo na avaliação? Vou deixar aqui para você falar. Fala, Gustavo. Com vocês, Gustavo na voz. Fala, Gustavo. Subjetivo e objetivo numa avaliação. O objetivo é que Fala pra fora, Gustavo. O objetivo é o que você vai definir para tratar na avaliação. O subjetivo você ainda não conseguiu entender o que vai ser tratado, o que vai ser trabalhado na avaliação. Não. Vou pedir outra ajuda universitária. Fala, jogador. Qual é o seu nome?
Samuel, com vocês, Samuel. Fala, Samuel. Tu é Samuel? Vamos, Samuel. Parecida? Aragum, quem é Aragum? Ele. Vai lá, Aragum. Ele. Vai falar? Não! Não! Então vamos lá. Subjetivo na avaliação. Então, com vocês, Jojo na avaliação. Na fala. Olha só, subjetivo na avaliação é tudo aquilo que o paciente conta para vocês. Então, tudo que eu vim aqui contei de história pro Carlos, o Carlos sentou ali e me contou, cara, tudo lorota, tudo subjetivo que ele tá me falando. Ele falou, não, ele me contou. Tudo que o paciente te conta é subjetivo. Tá? O cansaço que ele tá me falando é subjetivo, a história, é tudo subjetivo. O que é objetivo na avaliação é tudo aquilo que você vai lá e mede. Quando eu vim aqui, eu puxo o ar aqui, vou fazer uma manuvacometria com ele. Vai lá, estou avaliando a força dele. Isso é objetivo. Fui lá, testei, eu verei. Objetivamente, ele tem, sei lá, 40 de pressão inspiratória máxima e 40 de pressão expiratória máxima, por exemplo. Tá? Isso é objetivo. Eu auscultei o pulmão dele, eu estou fazendo uma avaliação objetiva. Eu fui lá, auscultei. Se você foi lá, auscultou e me falou, já não é objetivo. É subjetivo. Não foi eu que fiz, foi você. A gente pode dividir a avaliação, aí se torna objetivo. Ok, você também está assinando ali o processo. Então, exemplo, estou no hospital. Cheguei lá no hospital. Emergência, não sei o que lá, coisa e tal. O bicho está pegando, o paciente chegou com falta de ar. E aí o médico vira para mim e fala assim, Joedson, cara, o paciente chegou com falta de ar assim, assado, tudo aquilo que ele me falou ali é subjetivo. Eu vou lá avaliar, preciso comprovar tudo aquilo. Palavras, o vento leva, vai embora, joga para cima, joga para baixo, um lado, pro outro, coisa e tal. Então, experiência própria, só assina o que vocês fizerem. Tá? Depois de um tempo de experiência, coisa e tal, né? Você já conhece o colega, aí uma outra conversa você ainda consegue quebrar alguma coisa. Mas, cara, é o que você fez, o que você avaliou, o que você escreve, o que você vai carimbar e assinar. Tá vendo? Nem sempre o paciente faz uma qualidade, mas história Rapaz, vou te falar, já tive paciente na mesma hora de atendimento, ele me contar 4 histórias diferentes para a mesma coisa. Na mesma hora, não tô falando assim no outro dia, não, tô falando na mesma hora. Pô, 4 histórias, é brabo, gente. Acontece. Entendeu? Aí tu fica ali, o que você faz? Eu fico aqui, ó. E vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, coisa e tal. O que vai valer é o que eu ver. O que eu avaliei ali é o que tá valendo. O que o cara falou já não leva em consideração. Me contou 4 histórias. Pro mesma coisa? Não tem como. Sabe? Não dá, meu amigo. Não dá. Tem coisa que você deixa passar batido, mas quando a gente fala de respiração, cara, é complicado. Tem que ser o que você avaliou ali. Ah, sim, fato, sempre. O que é verdade, o que é mentira? É isso aí. Porque você, putz, caramba. Pô, imagina, você tá nessa situação. O cara, às vezes conta 1, 2 histórias, tu ainda, opa, beleza. Tal, que dá pra perceber, né? Quando o cara tá contando história, quando está aumentando ou quando realmente está mentindo. Dá para perceber, tá? Quando o paciente está ali te contando o processo. É claro isso, tá? Eu até acho que está te enganando, mas, enfim. Tem gente que é convincente, tá, gente? Tem gente que é convincente pra caramba, mas normalmente você consegue perceber. Completamente diferente. É igual você chegar no hospital. Você entra no hospital, aquele vovozinho que é acamado há 10 anos, a família fala que anda. Ele quer que saia do hospital andando.
Que acha que, não depende nem de maldade, mas acha que vai chegar no hospital, vai resolver tudo, vai sair dali andando. Mas quando você faz a avaliação objetiva, você vê que não tem condições dessa pessoa estar sentando, sabe? Não senta, não tem condições. Aí até senta. Pô, mas senta. Pô, mas vovô fica sentado na cadeira, velho. Vovô, beleza, aqui, ó. Um colinho, bota lá na cadeira, tira da cadeira, bota na cama. Isso não é terapêutico. Isso é cuidados. É diferente, tá? Durante o seu atendimento, você pode tirar o paciente, colocar lá na cadeira, pegar no colo, se for o caso. Pode, não tem problema, porque tem uma questão de humanização também nesse contexto. Mas não é terapêutico, aquilo dali não vai resolver dele para ele voltar a andar. E aí a gente pensando que a gente trabalha com funcionalidade, a gente quer que o paciente volte a fazer tudo, aquilo dali é funcional? Não é funcional? Entende? São coisas diferentes. E aí, para o familiar, eles não conseguem entender isso. É mais complicado. E vocês ficam num limbo ali que é difícil vocês confrontarem, né? Explicar isso, porque eu começo a falar aqui, ó, não sei o que lá, que é porque ele está se exaltando, se eu ficar muito tempo aqui, ele vai querer me bater. Tá rindo, é sério, o negócio é sério. Então você tem que ponderar as informações que você dá, a forma. No final das contas, não, a gente vai trabalhar, tal, vamos tentar resolver isso da melhor forma, não falo que tu vai resolver também, não. Vamos tentar resolver. Porque você tá vendo, o cara tá 10 anos acamado, você acha que um mês de hospital, 15 dias, você vai resolver? Mas nem a pau. Entendeu? Então vocês tentam equilibrar isso. Vou parar a aula agora. Deixa eu chamar. Oi? A parte subjetiva sempre é importante. Sempre vai ser. Porque você precisa disso. Você precisa entender. Até para entender qual o contexto que o paciente está. Ele consegue ter aquele entendimento. Mas o objetivo para o tratamento é fundamental. A parte objetiva. Tá? Então, avaliar a força respiratória, a capacidade respiratória, as possibilidades do pulmão. Isso tudo a gente vai esmiuçar isso na próxima aula. Entendeu? Então, até aqui a gente contou toda a história. O paciente veio aqui e te contou todas as histórias. Isso tudo é subjetivo. Aí, na parte objetiva é a ausculta, você vai ver a pressão, a força, no geral, a capacidade aeróbica dele, de ele sair daqui e até fazer um teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo. Entendeu? Isso tudo são testes objetivos que a gente tem que fazer. Tá? Tudo bem, gente? Perguntas até aí? Não? Tranquilo? Eu sei que é muito conteúdo, né? Eu sei que é. A gente vai tentar... Acho que dá para o meu amigo aí, por favor.